Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de soluções. Vejam que o tema soluções é bastante amplo, dá várias subdivisões de aula, né? Mas hoje a gente vai começar a misturar coisas. Então vamos lá. Então imaginem a seguinte situação. Imaginem que vocês têm lá um becker e nesse becker vocês têm uma certa quantidade de água e colocar uma certa quantidade de partículas ali, um certo número de mols, tá? Um Nzinho. Vocês foram lá e adicionaram mais água. Eu já tinha água e soluto ali, água e sal, por exemplo. Aí vocês foram lá e adicionaram mais água. O que aconteceu? Eu aumentei o volume, mas a quantidade de partículas continua a mesma, porque eu só adicionei água. Então, o número de mols do começo é igual ao número de mols da minha solução do final. Essa solução aqui a gente chama de solução diluída, porque eu simplesmente aumentei o solvente, tá? Então, simplesmente coloquei água ali dentro. Então, eu estou aumentando a quantidade de água. Quando isso acontece, pessoal, essa solução aqui, ela fica mais diluída, ela fica menos concentrada. A concentração diminui. Porque o que é a concentração, né? Vamos falar como exemplo a concentração comum. É uma determinada massa por um determinado volume. É a relação que existe entre massa e o determinado volume, entre o número de mols, se for no caso da concentração comum, concentração em quantidade de matéria, o número de mols por um determinado volume. É a relação. Quanto maior for este número, essa divisão, mais concentrada é. E quanto menor, mais diluída é. Acontece que quando eu aumento o volume, eu aumento o denominador, esse valor de concentração vai diminuir, certo? Então, quando eu diluo, a concentração diminui. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? A gente sabe que a concentração, vamos usar o exemplo da concentração em quantidade de matéria, o Mzão, ela é o número de mols dividido pelo volume. Se eu multiplicar cruzado aqui, né, se eu quiser isolar o Nzinho, fica volume, Mzão vezes volume é igual ao Nzinho. Ou seja, o Nzinho é igual a M vezes V. O número de mols é igual a concentração vezes volume. Então, aqui eu sei que o número de mols do início da minha solução concentrada é igual ao número de mols da minha solução diluída, né? Só aumentei o solvente. N é M vezes V, ou seja, o M vezes o V do início vai ser igual ao M vezes o V do final, porque N é igual a N. O número de mols que eu tinha no início é igual ao número de mols que eu tenho no final. E aí a gente ganha uma fórmula que é MV igual a MV. Aí eu vou dizer o seguinte, que o M inicial vezes o V inicial, a concentração inicial vezes o volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final. Ou então a concentração 1 vezes o volume 1 vai ser igual a concentração 2 vezes o volume 2, tá? A gente tem essa fórmula, essa é a mesma que essa. O que importa é que você entenda que a inicial, concentração inicial vezes o volume inicial, vai ser igual a concentração final vezes o início final. Por quê? Porque o N, a quantidade de matéria, é a mesma. E essa fórmula, pessoal, ela vale para a concentração em quantidade de matéria, ela vale para a concentração comum, ela vale para título, porque o raciocínio é o mesmo. Quando eu diluo, eu estou apenas diminuindo a concentração, aumentando o volume, mas eu não estou alterando a quantidade de matéria, a massa do soluto dentro daquela solução. Então, vamos fazer na prática uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio. Então, vamos colocar aqui, eu tenho um volume que é de 100 ml de hidróxido de sódio, 20 gramas por litro. O que é isso, 20 gramas por litro? Se ele falou gramas por litro, eu já sei que isso daqui é o C, o Czão, é a concentração em massa, tá? Apareceu gramas por litro, eu já sei que é o Czão. Tá? É a concentração, que eu não posso chamar de Mzão, eu não posso chamar de T, eu tenho que chamar de Czão, porque é gramas por litro, tá? Então, a concentração é 20 gramas por litro.
Foi adicionada a água suficiente para completar 500 ml. O que é 500 ml? 500 ml é mais uma unidade de volume. E ele está perguntando qual a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Gramas por litro, novamente, ele está falando do Czão. Qual é a concentração desta nova solução? Tirei os dados aqui. Tá difícil? Então vamos desenhar. Vamos desenhar aqui uma amostra de 100 ml de hidróxido de sódio. Vamos tentar entender, visualizar o que ele está fazendo lá no laboratório. Ele tinha uma amostra lá no balão, tá? Ele tinha um balãozinho. E ele tinha lá, aqui dentro, tinha 100 ml. Ó, 100 ml de hidróxido de sódio. E a concentração era 20 gramas por litro. Foi adicionado água suficiente para completar 500 ml. Então, ele pegou e colocou uma quantidade de água aqui, que no final ele aumentou lá o volume. O volume que ele tinha no final era 500 ml. Riscou aqui, desculpa. Qual a concentração dessa nova solução? É isso que ele quer saber. Qual que é a concentração? Porque ele sabia o quanto que ele tinha de volume e qual que era a concentração. Ele colocou água. Ele sabe o quanto que ele colocou de água, né? Ele colocou 500 ml. Mas aí, quanto que deu a concentração no final? A gente sabe que a concentração vai ser mais concentrada ou mais diluída? Vai ser mais que 20 gramas por litro ou menos? A gente sabe que vai ser menos, né? Porque ele está fazendo uma diluição, ele está só adicionando água. Então, se ele está só adicionando água, ele vai diluir essa concentração, eu sei que vai ser menor que 20 gramas por litro. Então, é isso que ele está fazendo. O que é isso? Ele tinha uma situação inicial e ele tem uma situação final. Então, esse 100 ml é o V1. Esse 20 gramas por litro é o C1, ou C inicial. Esse 500 ml é o volume final, então é o V2. E essa concentração aqui que ele quer saber é o C2. Então, agora que a gente já desenhou o experimento, a gente já sabe o que ele quer, eu sei qual é a fórmula que eu tenho que usar. E a fórmula é C1 vezes V1 vai ser igual a C2 vezes V2. Tem que ser C, não pode ser emissão, não pode ser nada, ó, tudo em C, ele tá dando gramas por litro, né? Vou só substituir os valores aqui dentro. Ele tá dando aqui ml e aqui gramas por litro. Então, a gente tem que pegar e colocar tudo em litros. C1 era 20 gramas por litro, então aqui, ó, 20 gramas por litro, vezes, qual que era o volume 1? 100 ml. Em litros, isso vale 0,1 litros. Vai ser igual a concentração 2, que é justamente o que eu quero saber, vezes o volume 2, que é o volume final, que é 500 ml ou 0,5 litros. E aí, fazendo essas continhas aqui, 20 vezes 0,1 dá 2,0 litros, corta com litros, tá? Vou colocar aqui gramas, vai ser igual a C2 vezes 0,5 litros. Eu quero isolar o C2, então eu vou passar para cá esse 0,5. Ele está multiplicando, então ele passa para cá dividido. 2,0 gramas dividido por 0,5 litros vai ser igual ao C2. Então, o C2 vai ser igual a 4,0 o quê? Gramas dividido por litro. Gramas por litro. Tá certinho, né, gente? Porque ele tá pedindo a concentração. E concentração, a resposta tem que ser em gramas por litro. Então, tá tudo certo aqui. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse outro exercício aqui, esse que tá intitulado exercício 16, só que eu acho que não é 16, mas enfim, façam lá o exercício 16 e tenta aqui chegar na resposta de 100 ml. Agora, pessoal, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar o seguinte, imagine que você tem lá um Erlenmeyer com uma determinada solução, uma determinada quantidade de soluto, e aí você mistura essa solução com uma outra solução que tinha lá muito mais soluto e muito mais solvente também. Você mistura as duas. É o mesmo soluto, digamos que eu tenho NaCl aqui e NaCl aqui. O que vai acontecer no final? No final eu vou ter uma solução, vou precisar até de um becker maior, né? Porque o volume vai ser muito maior e eu vou ter muito mais partículas aqui dentro, mas é NaCl.
Então, eu tinha uma concentração aqui nessa solução, que eu vou chamar de solução 1, eu tinha uma outra concentração nessa solução que eu chamei de 2, e aqui nessa solução, que eu vou chamar de MF, concentração final, eu vou ter uma concentração diferente. Vejam, eu tenho a concentração pelo seu volume 1 e eu tenho a concentração com um determinado volume na situação 2. E no final eu vou ter uma solução resultante ou final com o seu volume. Então, a concentração final ou resultante multiplicada pelo seu volume, né, vai ser igual ao somatório da concentração da solução 1 pelo seu volume, somados com a concentração da solução 2 pelo seu volume, né? Porque eu estou misturando duas soluções, só que agora eu não estou só adicionando água, eu não estou só diluindo. Eu vou ter a concentração final, que é o resultado da soma das concentrações que já existiam nas duas soluções. E aqui eu estou falando em concentração em quantidade de matéria, o Mzão, mas esta fórmula serve também para concentração comum, para título, tá? Porque o raciocínio é o mesmo. Ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação agora. Imagine o seguinte, eu tenho lá 2 amostras de solução aquosa de hidróxido de sódio. Olha bem, são 2. Então, eu tenho aqui de hidróxido de sódio, o volume é 200 ml, então tá aqui, ó. E 0,15 mzão. O que é 0,15 mzão? É a concentração em quantidade de matéria, em mol por litro. Sempre que aparecer mzão, é mol por litro. Então, o Mzão aqui, que é a concentração, é 0,15 o quê? Mol por litro, tá? Essa é a concentração. E a outra de 0,1 litro e 0,3 molar. Nessa outra eu tenho um volume de 0,1 litro, vou colocar tudo em ml aqui, 100 ml, e 0,3 Mzão, é 0,3 mol por litro. Foram misturadas. Qual a molaridade da solução final? Ora, o que vai acontecer no final? No final, eu vou ter uma nova solução, um volume maior. E qual que vai ser esse volume maior? Eu tenho como saber? Sim, se eu misturar as duas, eu tinha 200 ml e depois tenho 100 ml aqui, misturei as duas, eu sei que no final a minha solução vai ter 300 ml. O volume eu tenho como saber. E ele está perguntando qual a molaridade da solução final, ou seja, qual é a concentração da solução final. Isso eu ainda não sei, eu posso fazer a continha, mas para fazer a continha eu tenho que saber qual fórmula usar. E para saber qual fórmula usar, eu tenho que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu tenho uma diluição aqui? Não, eu não tenho uma diluição, eu tenho uma mistura de duas soluções, cada uma já tinha sua concentração. Então, eu vou utilizar aquela outra fórmula, que é o MF vezes VF, vai ser igual a M1V1 mais M2V2. Então, entendido o que aconteceu aqui, desenha. Se não está entendendo o exercício, pessoal, melhor coisa é fazer o desenho primeiro, tá? Vamos tirar os dados aqui. Duas soluções de hidróxido de sódio, uma de volume 200 ml, 0,15 molar, ou seja, eu tinha uma solução que eu vou chamar de V1 aqui, 200 ml, já vou transformar para litro aqui, tá? É 0,2 litros. E 0,15 mzão, ou seja, a concentração dessa solução, o M1, em mol por litro, era 0,15 mol por litro. E outra solução de 0,1 litro, ou seja, o V2, vai ser igual a 0,3 mzão, ou seja, o M2, a concentração dessa solução que eu estou chamando de M2, ela é 0,3 mol por litro. Ele quer saber qual a molaridade da solução final, ele quer saber o MF. Tirei os dados aqui, recomendo vocês sempre fazerem um exercício dessa forma, também fica mais claro. Eu já sei que é uma mistura, então eu vou chamar a seguinte fórmula, MF vezes VF vai ser igual a M1 vezes V1 mais M2 vezes V2. Eu estou somando as duas soluções, né? Então é isso, então eu vou somar. A concentração final é justamente o que eu quero saber. O volume final, lembra que eu sei? É os 200 ml mais os 100 ml, que é 300 ml, 0,3 litros. Vai ser igual a M1, que é 0,15 mol por litro, vezes o volume 1, que é 0,2 litros, mais o M2, está aqui, 0,3, vezes o V2, que é
0,1 litro. Vejam que vai cortar litro no denominador multiplicando, litro corta com litro. Então, a concentração final vezes 0,3 litros vai ser igual. 0,15 vezes 0,2 dá 0,03, mais 0,3 vezes 0,1 é 0,03 mol. Então, a concentração final vezes 0,3 litros vai ser igual a 0,03 mais 0,03 é 0,06, mol com mol dá mol. E para finalizar, a concentração final vai ser igual, isso aqui é uma multiplicação, então eu passo para cá dividindo, a 0,06 mol dividido por 0,3 litros. Isso aqui vai me dar uma concentração final de 0,06 dividido por 0,3, 0,2 mol por litro, que é exatamente o que está ali na resposta, 0,2 emissão, que é a mesma coisa que 0,2 mol por litro. Então, vou deixar aqui para vocês o outro exercício para vocês tentarem fazer, depois se der tempo faço um vídeo, se não vocês vêm no atendimento, caso não consigam chegar ali na resposta de 1,4. E nós temos também uma terceira situação, né? A gente viu, eu tenho uma solução, situação 1, só coloco água. Situação 2, eu pego duas soluções de mesmo soluto e misturo. Agora eu tenho a terceira situação. Eu tenho um becker e nesse becker eu tenho um determinado tipo de soluto e no segundo becker eu tenho uma solução com outro soluto. Então vamos dizer, aqui eu tenho um tipo de soluto e aqui eu tenho outro tipo de soluto. Aí eu vou lá e misturo os dois. O que vai acontecer no final? No final eu vou ter uma nova solução. Obviamente que eu vou ter um volume maior, mas eu vou ter partículas misturadas ali. Aqui as partículas verdes e vou ter também as partículas amarelas. Tá tudo misturado. Então, como é que eu vou saber a concentração final? Nós vamos considerar que cada soluto é de modo independente na solução final, como se o outro soluto não existisse. Por exemplo, eu quero saber a concentração das partículas em amarelo. As concentrações das partículas em amarelo vão ser a massa das partículas em amarelo dividido pelo volume da solução. O volume é o mesmo, né, para as duas. Agora, se eu quiser saber a concentração das partículas em verde aqui na solução final, aí vai ser a massa das partículas em verde dividido pelo volume da solução. Então, veja que o volume utilizado aqui para as partículas em verde e para as partículas em amarelo é o mesmo, porque eu somei, né, o volume aqui das soluções. Mas, se eu quiser saber a concentração, depende de quem que eu quero analisar. Eu quero falar de concentração de quem nesse caso? Do amarelo ou do verde? Né? Primeiro, eu preciso, nesses exercícios, quando eu estou misturando dois solutos diferentes, eu preciso saber de quem que você quer. Por exemplo, calcule a concentração da solução final. Tá, mas calcular a concentração de quem? Porque eu tenho dois solutos ali, então depende de quem você quer. Eu tenho que especificar no exercício de quem que é que eu quero fazer o cálculo no final. A fórmula, a gente vai utilizar a mesma fórmula que a gente utilizou para diluição, como se fosse uma diluição, na verdade, porque eu não vou considerar o outro soluto. Então, a concentração da solução 1 vezes o seu volume vai ser igual à concentração da solução 2 vezes o seu volume. Isso vale para concentração comum, molaridade e outros tipos de solução. Veja uma coisa muito importante para você perceber aqui, que é importante que você tem que perceber, é que os dois solutos, eles somente se misturam, eles não reagem. Tá? Eles não podem reagir, eles só estão ali misturados. Por exemplo, se eu colocar uma solução de sal, misturar com uma solução de açúcar. O sal e açúcar, eles não reagem, eles ficam ali, os dois. Quando que eu sei que reagiu? Quando eu vou formar uma nova substância. Uma reação química é isso, quando eu formo uma nova substância. Então, se não forma nova substância, se não reage, eu só estou misturando. Aí, ok, aí eu utilizo essa fórmula, tá bem? Vamos fazer um exemplo? Misturando-se 100 ml de cloreto de sódio, 70 gramas por litro. Então, vamos ver aqui, eu tenho uma solução
e a concentração é 70 gramas por litro. Que tipo de concentração é essa? Vos pergunto. Você sabe? É Mzão, Czão, é título? É o Czão, né, gente? Czão, gramas por litro é Czão. Então, o Czão é 70 gramas por litro. Eu estou misturando, uma é essa e a outra. A outra, segunda solução, tá aqui, é 200 ml, ou seja, eu tenho um volume aqui de 200 ml de cloreto de potássio. Então, aqui é KCl, é outra substância. E a concentração é 40 gramas por litro. Quais serão as concentrações em gramas por litro dessas duas substâncias na solução final? Então, ele quer saber tanto a concentração do NaCl no final, quanto do KCl no final. Vou chamar essa solução de solução 1 e essa solução de solução 2. Então, a concentração da solução 1 é 70 gramas por litro. O volume dessa solução aqui é 100 ml. A concentração da solução, isso aqui é do NaCl, tá? NaCl. E a concentração da solução 2 é 40. E o volume, aqui é 1, aqui é o volume 2, vai ser igual a 200 ml. Ele quer a concentração de cada um. Para o NaCl, C1V1 vai ser igual a C2V2. Concentração 1 é 70 gramas por litro, vezes o volume 1, 100 ml é 0,1 litro. Vai ser igual a concentração 2, que é o que eu quero. Eu quero saber depois que eu misturei, quanto que ficou a concentração do NaCl. Ela se alterou porque eu alterei o volume da solução como um todo. Volume 2, gente, não é esse V2 aqui, tá? É melhor até eu chamar de CF aqui, ó. Vou chamar de CFVF, para não confundir. C1V1 igual a CFVF. Por quê? Porque o volume da solução final. Então, como que fica aqui, ó? 70 gramas por litro vezes 0,1 litros vai ser igual a concentração final que eu quero saber, vezes o volume final. O volume final é quando eu somei aqui, ó, os 100 ml que eu tinha mais os 200. Então, dá 0,3 litros. 70 vezes 0,1 dá 7 litros, corta com litros. Então, 7,0 gramas vai ser igual a CF vezes 0,3 litros. Isso aqui é uma multiplicação, então eu passo para cá, dividindo. Vai ser 7 gramas dividido por 0,3 litros, que vai ser igual à concentração final, que dá 23,33. Essa é a concentração de quem? Do NaCl. Vamos fazer agora a concentração KCl. Para o KCl, eu vou chamar de C2V2, vai ser igual a CF vezes VF. Por que eu estou chamando de C2V2 aqui? Porque eu chamei de 2 o KCl. Eu estou fazendo para ele. Então, o C2 é 40 gramas por litro, vezes o V2, que é 200 ml ou 0,2 litros, vai ser igual a concentração final, que eu quero saber, vezes o volume final. O volume final a gente já viu, que é os 200, misturei com aquele 100, dá 300, então é 0,3 litros. Então, fazendo aqui 4 vezes 2, 8, então esse daqui vai dar 8,0 litros, corta com litros, gramas, vai ser igual a CF vezes 0,3 litros. 8 dividido por 0,3, 26,66. Então, a concentração final é 26,66 gramas por litro. Essa daqui é a concentração final do KCl. Pessoal, peço desculpas aí pela letra, tá? Mil desculpas, a minha letra normalmente ela já é feia, mas eu tô usando esse negócio aqui e fica um pouco difícil de escrever. Então é isso, pessoal, eu vou deixar esse número 20 aqui para vocês fazerem. Então por hoje é só, pessoal, o vídeo já ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas não teve como fazer diferente. Faltava ainda falar de um tipo de solução, tá? Que é quando eu tenho duas soluções diferentes, de solutos diferentes, mas eu misturo as duas soluções e dá reação. Mas nós não vamos falar dessas reações, porque a gente teria que falar de coeficiente estequiométrico, reação, balancear,
muito conhecimento para essa situação difícil que a gente está passando. Então, se eu tive que cortar alguma coisa, eu vou cortar por aqui essa parte mais difícil, tá bem? Então é isso, pessoal. Espero que vocês assistam o vídeo quantas vezes for necessário. Se cuidem, fiquem bem, um abraço e acabou.